Vocês estão animados? Glória a Deus por isso. Vocês já perceberam que eu estou bem fanho, né? Eu estou com a rinite bem atacada. Os irmãos têm um pouquinho de paciência se falhar uma... Já falha por causa do mineiro, né? A gente já come uma palavra ou outra. Aí tá fanho e fica pior ainda. Mas Deus sabe o que fala, né? Amém? Vamos ler o texto de Lucas no capítulo 11. Nós vamos ler o texto do Pai Nosso. Lucas 11. Do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhes disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, e não deixeis cair em tentação. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração, amém? Meus irmãos, tem coisas que acontecem nos dias da nossa vida que são meras e simplesmente repetições que acontecem. Eu não sei se você já viu o papagaio, mas o papagaio repete tudo que ele ouve, tudo que ele escuta, né? Eu já vi papagaio cantando hino do Flamengo, eu já vi papagaio falando palavrão, eu já vi papagaio falando o nome das pessoas da casa, né? Ficou gritando sem parar o nome das pessoas. E às vezes eu tenho a impressão que o Pai Nosso simplesmente virou algo que a gente repete por repetir. Eu já vi gente inteira, de gente nem é crente, juntar todo mundo: ô gente, vamos fazer um Pai Nosso. Pessoa dá a mão uma a outra, e Pai Nosso que está aí no céu, santificado seja o teu nome, e vai embora. Vocês já viram isso acontecer? Parece que virou uma coisa meio... nós estamos precisando de alguma coisa aqui, vamos apelar para isso, e vai. Time que vai entrar em campo, o zagueiro está doido, querendo arrebentar a cara do atacante do outro lado, e ele puxa um Pai Nosso e uma Ave Maria, e vai embora. Nós precisamos atentar que o texto nos diz que Jesus nos ensinou a orar. E qual a oração que Jesus fez para nos ensinar a orar? A oração do Pai Nosso. Nós precisamos olhar com o Pai Nosso, não como um rito que se repete todas as vezes e que nós nem sequer estamos prestando atenção naquilo que nós estamos falando. Nós não podemos olhar para o Pai Nosso simplesmente como uma repetição vaga de palavras, porque as palavras existem e as palavras existem, mas elas só conjecturam uma frase quando elas têm sentido. Nós podemos juntar o A, o B, o C, o D, se colocar tudo atravessado não tem sentido nenhum. Mas nós precisamos olhar para o Pai Nosso e dar significado ao Pai Nosso. Nessa noite eu queria que nós possamos sair daqui e aprendermos mais um pouco de como orar como Jesus. Você quer orar como Jesus? Amém? Falhou, né? Mas amém. Nós precisamos aprender porque Jesus nos ensinou a orar. Meus irmãos, todas as vezes que nós olhamos para o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, nós vemos a pessoa de Jesus o quê? Orando. Jesus está no monte em oração, Jesus está orando sozinho, Jesus está orando por alguém. Toda vez que tem um milagre, na maioria das vezes, às vezes tem uma oração de Jesus. Jesus está se preparando para a cruz, ele está em oração, Jesus ora com seus discípulos, e o texto diz para nós, no versículo 1, Senhor, ensina-nos a orar, como João já ensinou os discípulos dele. E nós precisamos nos lembrar que o povo já orava nesse tempo, gente. Não começou a orar a partir de Jesus, o povo já orava. O povo já chamava Deus de Pai, nós vamos ver isso mais para frente. O povo no Antigo Testamento tinha as suas crenças no Deus de Abraão, de Isaac, o quê? De Jacó. O povo cria que tinha sido liberto do deserto, o povo orava, mas às vezes Jesus estava precisando ali ensinar um pouco mais, e ele vai falar para nós sobre o Pai Nosso. Eu não sei se você sentiu falta, mas esse Pai Nosso aqui é mais curtinho do que o de Mateus, não é verdade? Porque é quando o Pai Nosso que nós conhecemos, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra
como no céu, e o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E livra-nos do mal, pois é o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse aqui, ele é menor. Pai, santificado seja o teu nome. Depois já vem. Venha o teu reino. Dá-nos o pão de cada dia. Perdoa os nossos pecados e não nos deixe cair em tentação. O Pai Nosso de Mateus, ele tem 7 pedidos, ou 7 orações, 7 frases. O de Lucas só tem 5. Significa que um está errado e o outro não. Significa não, é que um é para um povo e o outro era para outro povo e ficou assim mesmo. O texto está envolvido dentro de um contexto, meus irmãos. O texto está envolvido dentro de uma língua. O texto está envolvido dentro de um ambiente, onde as pessoas precisam entender e ter sentido naquilo. Você já fez alguma coisa meio sem sentido? O que é isso, pastor? Fazer as coisas por fazer? Está fazendo sem prestar atenção? Às vezes a gente está assim. A gente vem para cá sem prestar atenção, a gente ouve uma palavra sem prestar atenção, mas a gente precisa o quê? Botar a nossa cabeça para funcionar. Você precisa botar a sua cabeça para funcionar hoje, para você orar mais intencionalmente. O texto vai nos ensinar como orar e várias coisas, e é isso que eu quero ver com você. E nós precisamos entender isso. O texto do Pai Nosso, tanto um quanto o outro, começa com alguns movimentos de ritmo. E ele começa dizendo que é o Pai Nosso. Nós sabemos que Jesus vai falar sobre esse Pai, e a Bíblia, quando vai falar agora nesse Pai Nosso, se nós pudermos entender, se isso entrasse no nosso coração, a gente ia ter uma outra visão. O texto está dizendo que Jesus, quando chama Deus de Pai, ele não está dizendo que Deus é um Deus que simplesmente está longe. Vamos lá, vamos devagar. O texto começa dizendo, Pai. Jesus se inspira na ideia de liberdade, de chamar Deus de Abba. E Abba significa papai. E não, meus irmãos, como às vezes a gente vê por aí, a gente brincando, papai, não, mas é algo como se fosse de profunda intimidade para aquele tempo, e algo que choca aqueles que estão ouvindo. Ou seja, o povo perguntou, Senhor, nos ensina a orar. Aí quando Jesus começa a orar, a primeira palavra é uma palavra chocante. Abba, papai. Por quê, meus irmãos? Porque o Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo do Novo Testamento, o pessoal se volta para ele em oração, se volta, de certa forma, com muito temor, de um Deus grandioso, de um Deus de batalhas, de um Deus que rompe, abre o mar vermelho, faz o pessoal passar pelo mar. Esse é um Deus. Mas Jesus vai virar para ele e falar assim, Senhor, o Senhor é o meu papai. É muita intimidade envolvida. Jesus está dizendo que não existe uma fórmula nova. Uma fórmula nova. Mas ele está vivendo um novo momento de intimidade, ensinando para nós que o Deus que criou todas as coisas, ele governa todas as coisas, mas ele tem a nossa vida nas suas mãos. O Deus que fez tudo, ainda assim controla as nossas emoções. O Deus que tem controle sobre os mares, sobre as terras, sobre os terremotos, é aquele que controla e enxuga as nossas lágrimas. Jesus está nos ensinando que esse Pai não é um Pai autoritário, esse Pai não é um Pai que vive longe, esse Pai não é um Pai que está distante, mas é um Deus pessoal, íntimo, que eu e você, no momento da dificuldade, podemos olhar para cima e dizer, papai, tem misericórdia de mim. Nós precisamos, meus irmãos, entender que o uso de Jesus aqui é como se fosse uma criança dirigindo ao seu pai. Você já viu uma criança que diz para o seu pai assim, papai, é a coisa mais fofa do mundo, né? O pai se derrete, dá até as coisas que não pode, e a mãe depois fica com raiva. Por quê? Porque é o jeito da criança falar, a criança vai tão abençoada daquele jeito para o pai, que o pai não sabe. Jesus, então, olha para Deus e nos ensina que Deus não é uma religião, Deus não é uma instituição, Deus não é um projeto político, mas Deus é o Pai que olha para nós, cada um de nós, como filhos amados deles, e Ele sabe aquilo que nós precisamos. Você crê nisso? Você crê que Deus sabe o que você precisa? Que Deus conhece o seu coração? Você crê que Deus pode mudar a sua vida nessa noite? Que Deus pode resolver as coisas por você, que Deus pode transformar o ambiente e trazer um novo ambiente. A Bíblia diz assim em Isaías,
que eis que estou fazendo tudo novo, uma nova coisa, novas todas as coisas. Eu estou abrindo um caminho no meio do deserto e colocando os rios no ermo. Meus irmãos, nós precisamos crer que Deus é poderoso para abrir o mar vermelho nas nossas vidas, mas também é aquele que cuida de nós. Papai, aquele que cuida de nós, aquele que me ama, aquele que tem misericórdia de mim. Meus irmãos, em via de regra, os pais amam os seus filhos. Sim ou não? A gente vê umas coisas esquisitas por aí, vê umas notícias muito ruins, não é verdade? Mas um pai, quando vê o seu filho, ele muda. Eu lembro de uma conversa com um amigo meu que se tornou pai ano passado, e ele falou para mim assim: Igor, a minha cabeça mudou instantaneamente quando eu vi meu filho, minha filha, instantaneamente. Uma coisa que eu não sei explicar, um amor, uma preocupação, uma ansiedade, um medo do que ia dar essa criança, instantaneamente. A criança acabou de nascer, chorou e eu já mudei completamente. Isso porque eu não falo, no dia que ele falar papai para ele, então ele vai mudar mais um pouco. Por quê, meus irmãos? Porque Deus é um Deus amoroso conosco. Você precisa crer nisso. Das nossas maiores crises, uma das nossas maiores crises, é porque nós não confiamos que Deus nos ama de verdade. Que isso, pastor? É verdade. Porque se nós, na nossa vida prática, a gente conseguir entender que Deus nos ama muito, ama tanto, que Ele deu o seu Filho, mas Ele ama muito, que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nada pode nos separar do amor de Deus. Se nós entendermos essa verdade, meus irmãos, não tem nada que pode nos parar. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? É daqui para lá, porque de lá para cá está resolvido. Deus nos ama e pronto. Pastor, eu pequei, Deus te ama. Pastor, eu sou incrédulo, Deus te ama. Pastor, eu estou cético, Deus te ama. Pastor, eu não acredito nada que o senhor está falando, Deus te ama assim mesmo. Pastor, eu estou em pecado, Deus te ama. Pastor, eu estou pensando em morrer, Deus te ama. Pastor, eu não sei o que mais fazer, Deus ama você assim mesmo. As pessoas que estão lá fora são amadas por Deus, porque Deus ama toda criatura que Ele fez. A Bíblia diz que Ele está à porta e bate. Aquele que ouve a sua voz e abre a porta, ele entra, porque ele está doido para fazer morada no nosso coração. Ele está desesperado em ter um relacionamento conosco. Deus criou o homem e a mulher para se relacionar com ele. O texto continua dizendo, Pai, santificado seja o teu nome. Olha, essa é a parte do texto que eu fico um pouco meio assim. Santificado seja o teu nome. Nós não precisamos dizer para Deus que o nome dele é santo, não é verdade? A gente falar que Deus tem um nome santo não muda a santidade dele. Se eu falar assim, o Senhor é santo, é mesmo, e acabou mesmo, e não muda nada. Se eu falar que não é também, ele continua sendo santo, porque a santidade de Deus não muda. Deus é santo antes da fundação do mundo. Deus tem um caráter irrepreensível. Deus não tem barganha conosco. Em Deus não se encontra suborno. Em Deus não se encontra adultério. Em Deus não se encontra nada disso. O que se encontra em Deus é um Deus santo, imutável, que é poderoso e pode fazer todas as coisas. É isso que nós encontramos em Deus. Nós não precisamos, meus irmãos, imaginar que nós precisamos fazer alguma coisa para que Deus seja mais santo. Não é verdade. Mas não é isso que Jesus está nos ensinando. Jesus está dizendo, olha, santificado seja o teu nome. Meus irmãos, mas nós precisamos, nessa parte do versículo, virar uma chave na nossa cabeça. Que Deus é santo, todo mundo nós acreditamos, amém? Até o cara que não é crente pensa assim, rapaz, você acredita que Deus existe Deus? Mais ou menos. Você acredita que se ele existe, ele é bondoso, ele é santo? Eu acredito. Mas nós precisamos virar uma chave nesse versículo, na minha e na sua cabeça, que é, ele precisa se tornar santo nas nossas vidas. Nós precisamos honrar ele como santo dentro de nós. Santificado seja o teu nome nas nossas vidas. Nós precisamos fazer com que Deus realmente seja santo em nós. Porque parece, meus irmãos, que o Deus que habita em mim, que você, de vez em quando, esse Deus não pode ser um Deus santo.
um Deus que fala mal dos outros. Porque, olha só, preste bem atenção no que eu estou dizendo. Deus mora onde? Dentro de mim e de você. O apóstolo Paulo disse que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele mora onde? No meu e no seu coração. Pastor, estou cheio de Jesus. Está cheio de Jesus? Está cheio de Jesus que arrancou com o seu irmão? Está cheio de Jesus vivendo em adultério? Está cheio de Jesus vivendo em contenda o tempo todo? Em facção, em dissensão? Tem gente o tempo todo está reclamando, meus irmãos. Você olha para Deus desse jeito? Eu não acredito que Deus seja um velho reclamão que vive lá no céu reclamando das coisas que Ele fez. Você crê nisso? Eu não creio, não. Deus é um Deus santo, um Deus de amor, um Deus alegre. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós estamos dizendo um Deus que está em outro patamar. Não é nessa coisa que a gente fica aqui, não. Você precisa entender que Deus precisa ser santo em você. Você precisa ser santo com Ele, porque a Bíblia diz que é para nós sermos santos como Ele é santo. É isso que o apóstolo Pedro vai dizer. Sede santos, pois eu sou santo. Ou seja, a santidade de Deus é uma coisa comunicável a nós também. Nós podemos viver de maneira santa ao Senhor. Mas o texto continua dizendo: venha o teu reino. A vinda do reino de Deus acontece na pessoa de Jesus. Você crê nisso? A instalação do reino acontece, e já acontecia antes. Quando Deus escolhe o seu povo, quando Deus caminha com o povo no deserto, como um Deus que abria os caminhos no deserto, Deus que tirou um povo escravo e deu a terra que mana leite e mel. Deus levantou líderes, Deus levantou profetas, Deus levantou Elias, Eliseu, Moisés, Josué, um Deus que abria o povo e ia caminhando, e mesmo assim o povo rateava de vez em quando. Sabe por que o povo de vez em quando dava uma vacilada? Porque o povo é como eu e você mesmo. Ó, vou dar um exemplo aqui. Hoje tem dia que a gente não quer vir na igreja, não? É ou não é? Fala a verdade. Hã? Quer não. Quer não. Tem dia que a gente não quer orar, não. Quer? Sentar e ler a Bíblia? Ah, pastor, o Flamengo está jogando e hoje passei foi raiva, né? Só vi depois. Ué, eu queria fazer outra coisa, queria estar passeando. Nós não queremos, meus irmãos. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Não há ninguém que queira buscar a Deus. A gente está nesse mundo simplesmente vivendo e fazendo as coisas do reino, porque o Espírito Santo é aquele que nos puxa. Porque se dependesse de nós, gente, nós não ia fazer nada. Mas o Espírito Santo está dentro do meu e do seu coração, trazendo a mensagem para mim e para você, dizendo que nós precisamos avançar, que nós precisamos continuar, porque Deus faz novas todas as coisas e Deus tem um reino para implementar. Meus irmãos, a Igreja Batista no Parque Lafayette precisa acreditar com toda a consciência. E quando eu digo Igreja Batista no Parque Lafayette, é você mesmo que eu estou falando. Você mesmo, não estou falando para as paredes, não. Estou falando para você. Você precisa acreditar que Deus tem mais para nós aqui na igreja. Amém? Você precisa acreditar. Pastor, estou cansado. Meus irmãos, então ore para que Deus te dê um ânimo novo, revigore suas forças, te dê uma estratégia nova, ore para que Deus levante pessoas. Gente, nós precisamos acreditar, porque tem muita casa aqui no nosso bairro. Tem muita gente aqui, ó, em volta. Tem muita gente na internet e tem muita gente que não conhece a Jesus. A igreja precisa se levantar para pregar, porque nós seremos cobrados da nossa pregação. Nós seremos cobrados daquilo que nós não fizemos. A Igreja Batista no Parque Lafayette não pode se engessar e simplesmente deixar que as coisas aconteçam e aconteçam e aconteçam. Não, Deus está aqui, Deus está mudando as coisas aqui dentro, nós precisamos ver o batistério cheio para a glória de Deus, mais gente chegando, gente no pequeno grupo, gente no coral. Por quê? É mais gente, pastor? É claro, é mais gente sendo salva. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu recebi duas palavras que eu fiquei pensando assim: meu pai, onde eu estou me enfiando? Uma foi assim, a primeira semana, eu era seminarista ainda, a primeira semana alguém virou para mim e falou assim: vamos ver quanto tempo o irmão vai aguentar ficar aqui na igreja. Eu falei: que isso, irmão? Está repreendido essa palavra? Eu estou todo animado aqui, graças a Deus, estou achando tudo uma maravilha. Primeira vez que eu entrei no banheiro da igreja, eu achei uma lindeza. Estou falando sério mesmo. Falei: rapaz, que maravilha, que banheiro bonito. Tudo era bonito, tudo é florido.
E graças a Deus eu acho ainda, continuo achando. Aí eu recebi essa palavra. Olha, vamos ver quanto tempo você vai ficar aqui. E depois eu recebi uma palavra assim. Eu já era pastor. Pastor, a gente não quer que a igreja cresça, não. Aí eu falei assim, meu pai do céu. Por que não quer que a igreja cresça? Porque aí a gente vai perder as amizades. Ô, gente, fala uma coisa. A igreja precisa crescer porque esta é uma ordem de Jesus Cristo. A Igreja Batista no Parque Lafayette precisa avançar, não é porque eu, pastor Igor ou pastor Antônio, estamos aqui fazendo, não. É porque as pessoas, se morrerem sem Jesus, vão para o inferno. E nós precisamos pregar o Evangelho. A igreja precisa se multiplicar nos pequenos grupos, porque o pequeno grupo é um lugar de amizade, é uma bênção. Amém ou não amém? Amém, é uma bênção. Essa semana passada, por exemplo, nós, 10 horas da noite, nós estávamos com 12 jovens homens, meu irmão, 10 horas da noite. Todo mundo trabalhou, fez as coisas, teve aula, não sei o quê, 12 pessoas. Nós podemos ter muito mais. Eu creio que Deus tem algo para nós aqui. Deus tem coisas a mais. Por quê? Porque o Espírito está derramado. Quando a gente ora, Deus faz milagre. Quando a palavra é pregada, Deus opera. Quando nós ouvimos aquilo que a palavra diz para nós, as coisas acontecem. Deus tem mais para a juventude do Parque Lafayette, Deus tem mais para os adolescentes, para a terceira idade, para os homens, para o pastor, para mim, para todo mundo. Porque Deus quer o nosso bem, Deus nos ama. Nós precisamos nos levantar. Ó, fala a verdade, é muito bom quando nós estamos alegres aqui, não é? Olha que maravilha, olha para a pessoa que está do seu lado aí, ó. Que coisa maravilhosa, bonitinha, que está aí, ó. Pessoal do coral, tudo bonito, arrumado, daqui a pouco vai cantar, vai ser uma maravilha. Por quê? Porque a igreja de Deus, ela precisa estar viva. A igreja de Deus, ela está em movimento. A igreja de Jesus não é uma instituição que fica parada no lugar, esperando que todo mundo morra e acaba a igreja. Ô, gente, se nós não fizer nada, daqui a um tempo nós vamos morrer, é essa igreja que acabou. Venha o teu reino. Nós precisamos fazer vir o reino de Deus. Aonde Jesus está, o reino está. Aonde Jesus prega, as pessoas se convertem. Aonde Jesus transforma água em vinho, mais gente, além da transformação água em vinho, é alcançada. Nós precisamos fazer que o reino de Deus venha e faça parte do nosso lugar. Por quê? Porque foi isso que Deus mandou a gente fazer. Meus irmãos, eu estou disposto a gastar a minha vida na pregação do Evangelho e na vivência do reino de Deus. Mas eu sozinho não dou conta. Nós precisamos um dos outros. O reino de Deus, ele precisa das pessoas. A Bíblia diz que nós precisamos ir pelas nações e pregar o Evangelho. Gente, tem tanta gente ao nosso redor não crente, tanta gente ao nosso redor descrente, tanta gente cético, tanta gente fala mal de pastor, não é? Tanta gente que não quer saber de nada. Mas nós estamos aqui para isso. É matar a bola no peito e vamos sair jogando. Vamos pregar, vamos avançar, fazer casa de paz, é pequeno grupo, é se envolver, é se doar um pouco, é participar da recepção, participar do estacionamento, é fazer alguma coisa. Por quê? Porque nós precisamos que o reino de Deus avance. Amém? A próxima parte, nós vamos ler, está no versículo 3, dá-nos cada dia o pão cotidiano. Essa é a minha versão, mas nós gostamos mesmo é da parte. Dá-nos o pão de cada dia. A gente, o pão cotidiano fica uma outra coisa, mas é a mesma. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, mas nós precisamos do pão todos os dias. Você precisa crer. Olhe bem para mim e preste atenção no que eu estou dizendo. Você precisa crer que o Deus que você serve é o Deus da provisão. Todas as áreas. Deus é aquele que provém os bens materiais para nós. Deus é aquele que provém a nossa saúde emocional. Deus é aquele que provém a nossa salvação. É só nele nós podemos ser salvos. É só nele nós podemos ser regenerados. É só nele nós podemos ser justificados. É só nele que nós podemos ter vida eterna. Ele provém todas as coisas. Ele provém as coisas para você na sua vida. Quando você está de repente no mercado, tem condição de comprar alguma coisa? Às vezes você recebe uma ligação, uma oferta de emprego. Minha irmã estava no emprego, não sei se eu posso falar aqui, que Deus abençoe o Brasil, né? Que o chefe dela não saiba.
Minha irmã estava no emprego, estava uma luta danada para arrumar um emprego, arrumou um emprego. Está trabalhando lá no emprego, está uma beleza, o chefe queria dar um aumento, subir ela, de repente veio outro emprego chamando ela, aí ela não foi, de repente veio outro emprego. Deus é o Deus que abre porta, meus irmãos. No meio dessa crise toda, numa cidade grande igual Mãe-Mirim, com 23 mil habitantes, né? Deve ter umas 102 lojas. Deus abre porta. E abriu porta lá no fórum. Ô, glória. Ué. Deus abre porta, perto de casa. Deus que olhou para as pequenas coisas. Meus irmãos, nós precisamos crer que Deus olha para as pequenas coisas. Eu falei com o pastor essa semana. Falei, pastor, minha irmã vai mudar de emprego. Aí ele, que bênção, ok? Aí ele falou assim, é melhor? Eu falei assim, é um pouco melhor. E é mais perto lá de casa, estava muito longe. Aí ele danou a rir e falou assim, lá não tem nada longe. Mas ficava meio longe, que tinha que atravessar a cidade toda a pé, né? E agora não tem mais, está pertinho de casa. Deus olha para nós, meus irmãos, com carinho. Deus responde às nossas orações. Deus é um Deus que nos surpreende. Eu fiz orações quando eu era adolescente e vivo hoje, que às vezes a gente se esquece. Mas Deus é aquele que dá a provisão para cada um de nós para continuar. Eu lembro que em 2018 eu fiz a primeira Prado. E eu tinha logo que eu acabei de sair da faculdade e tinha algumas etapas lá na PUC e eu passei em todas. Chegou na última, eu não passei. Só que o edital dizia que a última, se você passasse em todas e não passasse na última, tinha uma repescagemzinha lá dentro do programa que você podia entrar. Eu não entrei. Eu fiquei chateado porque eu não sabia muito bem o motivo, eles também não sabiam me explicar. Aí o padre ligou lá para casa, o chefe lá, coordenador, ele falou assim, ô, querido, tal, muita gente boa. Ele virou para mim e falou assim, ô, Igor, quantos anos você tem? Eu tinha 21. Eu falei, 21, padre. Aí, você já é pastor? Eu falei, já. Aí ele, mas dá tempo de você estudar ano que vem para fazer a outra prova. Eu falei, dá tempo. Se eu estiver vivo, dá tempo. Aí ele, você precisa se casar primeiro. Eu falei assim, poxa, logo o padre está falando para mim que eu não vou entrar no programa porque eu tenho que me casar primeiro. Eu falei, padre, não vai dar não, padre. Conhecer a menina tem pouco tempo. Não vou casar agora, não. Mas ele não sabia muito bem como dar desculpa. Pronto. Chegou no meio de 2019, eu fiz a prova de novo. Reprovei, direto. E aí, nesse dia que eu reprovei, eu fui fazer minha devocional, e eu tenho um livrinho de devocional que eu leio, é uma paginazinha, e falava de Deus que abre portas. Eu falei assim, poxa vida, logo hoje, né? Vou fazer essa devocional falando que Deus abre porta logo hoje. E aí, a devocional, como é em dias, é 21 de agosto, 22, 23. Esse ano eu peguei a devocional de novo. Abri lá, não sabia não, abri lá. E eu li lá assim, o Deus que abre portas. E lá estava escrito assim, o dia do não da PUC. Porque eu escrevi que eu tinha lido aquilo naquela época. Meus irmãos, nesse dia desse ano, eu estava lá apresentando trabalho lá dentro da faculdade. Por quê? Porque Deus é o Deus que abre portas. Às vezes não é na hora que a gente acredita, às vezes não é na hora que a gente precisa, e eu louvo a Deus que não foi naquele tempo, porque eu peguei tudo online, meus irmãos. Saí de Irajá lá para o Flamengo, meu Deus do céu, para Gávea. Longe demais, Deus abriu porta, Deus tem sustentado, ganhei uma bolsa, estou lá dentro, estamos fazendo, mas são pequenas coisas na minha e na sua vida que nós precisamos crer que Deus faz assim, abre as portas para nós, escancara as coisas, traz nova todas as coisas, eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Nós precisamos crer nisso, é pequenos detalhes que Deus tem para nós. O pão de cada dia é algo que nós ficamos, assim, muito ansiosos. Na pandemia, é uma pandemia de ansiedade, gente. Ansiedade, depressão e suicídio. Por quê? Porque está todo mundo doido, não sabe, o comércio fecha, não sei o quê, agora deu uma melhorada. Gente, muita gente quebrou na pandemia. Muita gente está endividado. Muita gente não sabe o que fazer. Mas nós precisamos crer que Deus ainda resolve essas coisas. Deus dá uma luz, dá uma ideia, a gente pede a Deus, Deus faz alguma coisa. O livro de Mateus, capítulo 6, versículo 30 e 33, de 1 a 33, diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas.
1 Timóteo 6, versículo 17 diz: ordene aos que são ricos no presente e no mundo que não sejam arrogantes, e nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo provê ricamente para a nossa satisfação. Nós precisamos ler para aquele texto assim, ó: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá mais a vocês, homens de pequena fé? Nós precisamos crer. Deus é poderoso. Deus é o Deus que provém todas as coisas. Deus é o Deus que abre portas. Deus é o Deus que nos restaura. Deus é o Deus que nos santifica. Deus é o Deus que nos salva. Deus é o Deus que marca o encontro conosco. Jesus é Rei das nossas vidas. Jesus é Senhor do nosso coração. E Jesus é Senhor de toda a humanidade. Nós precisamos crer que mesmo em pecado, aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão que come também lhe suprirá, e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça, de 2 Coríntios. É o Senhor quem faz crescer o pasto para o gado todos os dias. É as plantas que o homem cultiva. Olha, essa semana eu tive uma experiência interessante. Essa semana eu fui num casamento, mês passado, de um amigo meu, e no casamento eles deram uma suculenta, aquele bichinho, aquela plantinha, né? Bichinha é ótima. Aquela plantinha. E, gente, olha para mim. Eu sou da roça, mas essas plantinhas pequititinhas assim, zero noção de que faz com aquilo. Zero. Eu estou para perguntar a Clarissa há vários dias, porque ela ganhou a dela. Eu pensei assim, ela deve estar viva lá, né? Falei assim, como é que eu faço para cuidar desse trem? Eu não sei se põe muita água. Eu sei que toda vez que eu vou lavar vasilha, uma vez por dia, eu taco água na bicha. Todo dia, taco água no bicho. E tome água. E beba a água da vida no nome de Jesus. E vai passando a água nele, vai passando. Todo dia um pouquinho. Aí um dia desse eu falei assim, hoje eu vou pingar só um pouquinho. Aí pinguei um pouquinho. Tem um dia que eu botei ela bem debaixo da torneira, bem assim, para ela tomar um banho mesmo. E aí a bichinha começou a ficar meia amarronzadinha. Eu falei assim, alguma coisa errada não está certa. Alguma coisa está começando a ficar errada. Eu lembrei ontem, falei, Clarissa, o que eu faço com aquele bicho lá em casa? Que eu não sei como é que alimenta ele, não. A Clarissa falou, amor, uma vez na semana você põe um pouquinho de água nele. Eu falei, uma vez na semana? Aí ela eu falei, não, mas tem as 3 semanas que todo dia eu tô derrubando água nela. Ela, não, amor, pelo amor de Deus, vai matar o bicho, vai matar a plantinha. Ó, um pouquinho só. Meus irmãos, Deus é o Deus que dá vida, uma suculentinha, que faz a raiz da suculenta brotar na terra e a flor aparecer. Deus é o Deus que faz o pasto crescer. Deus é o Deus que a gente está andando pela rua, no meio de um concreto e de um cimento, tem uma flor, meus irmãos. Entre o concreto, espremido, uma raiz brota, e de repente aparece uma linda flor no meio do caminho. Deus é o Deus que tem comida para os pássaros. Eu já falei aqui, eu fico pensando, gente, tem comida para baleia, tem baleia nadando nessa hora. Que isso, pastor? Que loucura é essa? Eu não sei, mas na minha cabeça, olha só, no fundo do oceano, tem uns bichos enormes, vivendo aquilo que Deus planejou para eles viverem. Eles comem uns bichos, comem um negócio, comem outro, faz o ciclo da vida. Está acontecendo porque Deus controla o ciclo da vida. Deus não é aquele velho homem que está lá em cima, que criou o mundo e agora foi descansar e não faz mais nada. Não, Deus continua trabalhando do jeito que Ele trabalha na suculenta, trabalha na baleia, trabalha nos passarinhos, Ele trabalha na minha e na sua vida. Deus está mudando a gente. Deus está fazendo as coisas, o Espírito Santo está te incomodando, o Espírito Santo está te incomodando por um pecado, o Espírito Santo está trazendo à memória aquilo que te dá esperança, o Espírito está fazendo algo novo. Nós precisamos crer, porque é isso que a palavra de Deus diz. Deus é o Deus da provisão e nós precisamos acreditar nisso. Deus é aquele que cuida do órfão e da viúva. Deus é aquele que traz comida aos famintos. Deus é aquele que traz salvação aos perdidos. Esse é o Jesus que eu creio. Você precisa crer nisso. Nós precisamos nos desacelerar um pouco, meus irmãos.
em busca das coisas e acreditar que Deus é aquele que pode fazer nova todas as coisas a respeito de provisão na sua vida e na minha vida. Pastor, eu estou fazendo uma prova, igual eu fiz. Deus pode abrir uma porta. Pastor, não aconteceu. Deus é o Deus que continua abrindo porta. Pastor, lá em casa está muito difícil, nós estamos passando aperto de dinheiro. Deus é o Deus que provém o alimento. Pastor, Deus é aquele que provém o trabalho para cada um de nós. Deus é aquele que sustenta essa igreja há mais de 70 anos. Já pararam para pensar nisso, gente? Que coisa maravilhosa. Essa igreja está aberta aqui há quanto tempo? Mais de 70 anos. Entra pastor, sai pastor, né? Trocou pastor, o pastor morreu, veio outro. Nós estamos aí, ó. Por quê? Porque é a fidelidade dos irmãos, dos crentes da igreja. A igreja continua, é gente que casa aqui, é gente que encontra Jesus aqui, é gente que batiza aqui, e nós continuaremos sendo um farol para esse lugar onde nós estamos aqui. Em último lugar, versículo 4, diz assim: perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixem cair em tentação. Vou dividir em duas partes. A primeira diz que é para perdoar os nossos pecados, pois também perdoamos a todos aqueles que nos devem. Parece que uma coisa está ligada à outra. Senhor, o Senhor perdoa os meus pecados, eu também vou perdoar aquele que eu preciso perdoar. Em primeiro lugar, eu queria que você prestasse atenção que nesse versículo, nós não somos perdoados porque nós perdoamos alguém. Não é porque você perdoou alguém lá da sua casa que Jesus te deu perdão. Perdão de quê, pastor? Do pecado. Porque você é pecador e sem Jesus você está no inferno. Essa é uma verdade que o pessoal não gosta de dizer hoje no nosso tempo, mas é isso aí mesmo. Uma vida com Jesus, nós somos salvos. Uma vida sem Jesus, nós somos no inferno. É isso. Nós somos pecadores. Deus nos perdoa não porque nós entregamos perdão a outra pessoa. Deus nos perdoa porque Ele age graciosamente e bondosamente no nosso coração, na nossa vida, e Ele transforma aquele que estava em pecado em aquele que será justificado e santo pelo Senhor. É isso que acontece. Deus transforma nova todas as coisas. Deus transformou o apóstolo Paulo, Deus transformou os profetas, Deus transformou os Pedros, os discípulos, Deus transformou a minha vida, Deus transformou você, e Deus continuará transformando a todos que estão à nossa volta, pois esse é o desejo dEle, e nós simplesmente temos que entregar o nosso coração ao Senhor, fazer a vontade dEle, porque Ele também vai transformar os nossos. Eu creio, Deus vai transformar a nossa família, Deus vai transformar o nosso bairro, Deus vai transformar a nossa rua aqui, ó, no nome de Jesus. Imagina um dia, está todo mundo crente, todo mundo vai vir na igreja, não vai vir nessa, vai vir na outra, como é que faz? Pastor, não cabe todo mundo? Não sei, aí nós vamos pensar uma outra coisa, mas nós precisamos crer que o Evangelho é poder de Deus para toda criatura. É isso que o livro de Romanos diz. O Evangelho é poder de Deus para toda criatura, seja ele grego, seja judeus, ou seja o pessoal que mora em Caxias, ou seja de São João de Meriti, seja aqueles que são mineiros, ou seja os baianos, igual hoje de manhã. Deus é aquele que transforma e tem... O texto vai dizer que perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos aquele que nos deve. Uma coisa não simplesmente depende da outra, mas aquele que é alcançado pelo perdão de Jesus, perdoa. Essa é a segunda coisa. Se a primeira é, o perdão de Jesus não depende de você perdoar os seus amigos, seus irmãos, e as pessoas que te fizeram mal, a segunda coisa é que quando você tem um coração que foi encontrado por Jesus, nós temos um coração perdoador. Ah, pastor, mas é meio, como eu falo, fica meio um climão, não tem problema não, vai lá e pede si mesmo, e Deus abençoe o Brasil, faça a sua parte. O apóstolo Paulo vai dizer que é para a gente se fazer um raio-x, um scanner, olha a sua vida, antes de tomar da ceia, nós precisamos fazer a nossa parte. Se você está mal com seu irmão, faça a sua parte. Eu queria dar um recado, eu não sei, tá, gente? Eu não mando indireta no púlpito, viu, gente? Eu não sei, mas se você está brigado com o seu irmão há muitos anos, com seus parentes, com alguém da sua casa,
volte para casa hoje, peça perdão no nome de Jesus, porque o dia de amanhã pode ser muito tarde. Deus pode voltar para mim e para você no instalar de dedos. Você precisa pedir perdão, porque um coração que foi perdoado, ele também perdoa. Mas o texto continua dizendo que, e não nos deixeis cair em tentação. Meus irmãos, nós precisamos pedir que o Senhor nos livre da queda. Nós precisamos pedir que o Senhor olhe para nós e nos livre da queda. Por quê, pastor? Deus pode livrar a gente da queda? Pode. Mas por que nós precisamos? Porque olha só, quando nós oramos, eu até falei isso com o Henrique hoje, numa conversa que eu tive com ele, a gente trocando ideia. Quando a gente ora aqui e pede e acredita que Deus responde lá, né? Bateu aqui, plim, plum, aí Deus vai lá e responde e toma a bênção. Não é assim? Só que quando a gente ora, os nossos olhos são voltados para aquela coisa. Nós começamos a prestar atenção na oração. Você que está pedindo a Deus para que Deus te dê uma namorada, uma noiva, um namorado, um noivo, aleluia. Você precisa voltar os seus olhos para as coisas, gente. É ou não é? Pastor, estou precisando de uma benção. Pastor, eu preciso casar. Está com o olho fechado. Abre o olho no nome de Jesus. Começa a perceber as coisas. É o meu. É mesmo, gente. Eu já falei aqui, nós precisamos tomar atitude. Deus não vai bater lá na sua porta com a noiva e o marido, não. Você precisa, às vezes, correr atrás, dar um passo. A mulherada aí também pode dar um passo. Amém. Não tem problema nenhum. Nós precisamos, meus irmãos, voltar. É isso que eu estou dizendo. Quando nós oramos, a gente direciona a nossa atenção para aquele pedido. Pastor, eu estou pedindo a Deus para que Deus me dê uma porta de emprego. A sua atenção está onde? Na porta de emprego. E eu estou caminhando em direção ao quê? A porta de emprego. Eu vou ficar atento às vagas, vou mandar o currículo, porque depois Deus vai abrir a porta e eu vou ter certeza que Deus trabalhou no processo. Quando nós pedimos a Deus, Senhor, nos livra-nos do mal e nos livra da tentação, nos livra da tentação, porque a tentação não é o pecado ainda, a queda, mas é a tentação. Nós estamos com o coração mais ligado naquilo que Deus está fazendo na minha vida e eu não quero cair. Eu estou com o coração voltado para aquilo, a minha atenção se voltou para aquilo. Você precisa pedir a Deus para que te livre da queda, te livre da tentação do diabo nas nossas vidas, mensagens que aparecem na nossa cabeça. De vez em quando aparecem uns treinos na minha cabeça que eu preciso, pode ser de Deus, não? Não é possível. Estou querendo fazer isso com o irmão, matar aquele irmão ali. Eu, no trânsito, estou tão estressado que eu fico pensando assim, meu Deus, será que tem como, não? Eu fico pensando, gente, a gente fica com raiva, é ou não é? Chateado. Na nossa casa a gente fica, tem hora que pensa, se o Senhor se der força, a gente mata. Se o Senhor precisa dar muita paciência. Nós precisamos prestar atenção, gente, para que Deus nos leve em tentação. Se você orar todo dia, Senhor, me livra da tentação, me livra da tentação, me livra da tentação, me livra da queda, meus irmãos, você terá um coração quebrantado diante ao Senhor. A Bíblia diz que Deus quer um coração quebrantado e contrito. Esse Ele não rejeita.